Não tem muitas vocações, porque as mulheres não querem mais ser mãe. Então vai ter rapaz para ser padre? Não tem. Porque elas não querem mais ter filho. Não, elas querem ter relação sexual à vontade. Mas ter filho, não. Quer evitar filho. Aí aborto um atrás do outro. Por quê? Porque as fábricas de cosméticos precisam da matéria-prima que vem do aborto. Então, quanto mais mulher abortando, mais feto de criança abortada usada com matéria-prima para fazer cosmético, para passar no rosto com batom, rouge, aqui, feito cosmético da criança abortada. O feto da criança abortada é usado como matéria-prima para a fábrica de cosmético. Então, uma fábrica apoiando outra. Então, os comprimidos aí servem como um aborto também, né? E aquelas mulheres que têm problema de saúde, que às vezes... Aquelas que têm problema de saúde, que às vezes não podem engravidar. Você não pode engravidar, é outra história. Mas eu estou falando das que podem, né? As que podem engravidar e não quer porque não quer. Quer evitar filho porque tem um corpo esbelto. Você ficar grávida, vai crescer a barriga, depois ficar flácida. Então, a estética é mais importante. Não quer ter filho, né? Vai prestar conta a Deus. Quanto filho que você evitou, que podia ser até papa, podia ser um bispo, podia ser um padre, né? Mas você evitou. O Padre Pio que tinha uma mulher foi confessada e falou assim, aquele filho lá que era... ia ser papa e foi abortado. E a mulher cai morre. Muito sério. Tem que confiar em Deus, né, padre? Tem que colocar confiança em Deus. Lá de Manaus, a ver da de Leuda que ela falou aqui, o áudio dela. Irmãos em Cristo. Salve Maria, salve o nosso Santo Papa Pedro II, salve o nosso Santo Padre Moisés. Padre Moisés, muito obrigado por tudo que o senhor está falando. O povo católico está precisando ouvir palavras como essas que o senhor falou. Né, sobre a confissão, sobre os pecados da carne, porque a maioria do povo católico está está como ovelha sem pastor, porque não tem quem oriente, não tem quem ensine, não tem quem fale, né? Infelizmente o povo não quer saber das santas mensagens, né? O profeta Pedro II que vem nos orientando, a gente vai falar e o povo infelizmente não quer ouvir. Porque, infelizmente, os nossos padres hoje em dia não falam e o que o povo precisa ouvir realmente sobre o pecado, né? Eu louvo e agradeço a Deus, eu tô assim encantada. Muito, muito obrigado. Já compartilhei bastante aqui com a minha família, espero que eles assistam, espero em Deus, meu Deus. Que se volte para Deus o quanto antes e procure fazer o que realmente está na Bíblia, o que agrada a Deus e não o que agrada o mundo e o demônio. Se ficou bom. Se não te ficou bom, meu pai. Verdade, né? Às vezes a gente fica pensando assim, né? Se os sacerdotes falassem assim as verdades para as pessoas na questão do pecado, do adultério, eu penso que o mundo não pecaria tanto, né? Mas é a minoria que fala, né? Porque a maioria não fala. Por que eu falo eles? Porque eles é o persona Christi, né? O sacerdote dá uma palavra ali, as pessoas escutam, né? As pessoas ouvem. E eu penso assim, falando particularmente, o mundo seria outro se falasse mais com relação ao pecado da carne, o pecado, para que as pessoas pudessem entender e ter o discernimento, né, do pecado mortal e do pecado venial, né, Sérgio? Por isso que a gente cada vez tem mais confiança que esse livro Deus mandou o profeta. Esse livro, quando o Zeca fala, nosso manual, aqui ele explica tudo. Quem tem que seguir esse livro aqui, porque os padres não falam, então como é que Deus ia perder todos os fiéis dele? Então ele teve que chamar um homem aqui de Santa Catarina, no Brasil, você vê quanto que é valioso esse profeta aqui, e muita gente que não dá valor para ele. Eu li essas mensagens aqui, tudo bate que o profeta não conhecia o padre Moisés. Vamos escutar agora um áudio aqui do seu... O que o padre Moisés falou ali sobre o pecado da carne, ali, a mensagem confirmou, né? O seu Odair falando com nós aqui, ó. Boa noite, Eugênio, boa noite, Rony, boa noite, Padre Moisés, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos que estão assistindo esse podcast. Eugênio, no meu ponto de vista, a pessoa deve, é claro, né, o melhor que deve fazer, eu não sei, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, fala para mim aí, por favor, para mim poder aprender. A pessoa deve escrever uma folha de papel os pecados dele antes de confessar, porque
Geralmente, muitos dos pecados as pessoas esquecem, né? Tem muitos, né, pecados muito antigos, né, que tem muito tempo que a pessoa não confere, esquece. Aí, neste caso, ele pode fazer uma lista, né? Escrever numa folha de papel e chegar lá para confessar com o padre e contar tudo. Aí ele vai lembrar, ele não vai esquecer de nenhum, né? Ele vai lembrando, um exemplo, eu vou confessar mês que vem. Aí eu já vou, nesse já vou lembrando tudo que eu já fiz de errado, tudo que eu não pude, que desagradou a Deus, eu vou escrevendo. Eu tenho certeza que uma folha de papel amasso é pouco para muitos, né? Então, nesse caso, a gente pode fazer isso? Pode. A gente pode escrever os pecados numa folha de papel para chegar lá e não esquecer nenhum? Eu faço assim. Me responde, por favor. Estou gostando de ver Eu faço. a explicação do padre Moisés. Está de parabéns, viu? Essa é o daí, o teu padre faz. Eu te vi, a Ana faz, a Aline faz papel. É bom. Tem uns que fazem jornal. Né? Eu também faço, eu faço. O Rony faz jornal, né? Eu sempre faço. Eu fiz, aí minha esposa pontuou: você tem mais pecado que eu? Eu disse, não, a gente tem que colocar para não esquecer, né? Eu gosto sempre de colocar para não esquecer, né? Porque na hora ali a gente faz uma oração do exame de consciência, né? Esquece mesmo. Né? Então, não é porque você está escondendo. Uma coisa é esconder, outra coisa é esquecer. Porque você esqueceu, você confessa na próxima confissão. Aí você anota para não esquecer de novo. Né? Isso. Estou pedindo que você também falar o que é pecado mortal e pecado venial. Pecado mortal é aquele que mata você espiritualmente. Se você pegar a primeira carta de São João, logo no finalzinho, ela fala: existem pecados que levam para a morte eterna. É o pecado mortal. É que a pessoa está morta espiritualmente. O catecismo do São Pio X fala que basta um pecado mortal para matar você espiritualmente. Você está vivo, mas espiritualmente está morto, por causa do pecado mortal. Então, se você morre, a primeira morte, a morte do corpo, se você vai embora do corpo, nessa situação de morte espiritual, o que é que espera você? O inferno. Porque o céu é para quem está vivo, você está morto. Como é que vai para o céu? Não tem como. Vai para o purgatório. Mas purgatório é para quem está enfermo. Você não está enfermo, você está morto mesmo. Então é para o inferno. Não tem jeito. É o pecado mortal. Se você morrer com ele, só uma confissão bem feita pode ressuscitar, ou quem não pode se confessar por 1000 razões, uma contrição perfeita alcança para você a mesma graça de uma boa confissão. Uma contrição perfeita alcança a mesma graça. Agora, o pecado venial, o que é? São doenças, aquilo que adoece você. Deixa você não morto, mas doente espiritualmente. Então, se você morrer assim, você está na graça de Deus, porém não está perfeito. Está cheio de imperfeições. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Mas esse templo está cheio de poeirinha e sujeirinha. Então, essa sujeirinha tem que ser tirada, toda ela. Se não é tirada aqui na terra, vai ser tirada no purgatório. Para que você, uma vez limpo, sem mais nenhuma poeirinha, nenhuma sujeirinha, você pode ser para o céu. Entende? Essas imperfeições do dia a dia, tem imperfeições que às vezes não chegam nem a ser pecado, mas deixa você numa condição que no céu não pode entrar daquele jeito. Por exemplo, né? Há muita gente que vê televisão, né? E você às vezes pode, mas isso não é pecado. Sim, pode não ser pecado, tá? Mas deixa você como que adormecido, anestesiado espiritualmente. E você anestesiado espiritualmente, você vai nem para adiante nem para trás, você está parado no tempo. No céu entra assim? Não entra. Então precisa sair dessa anestesia espiritual. Isso é o pecado venial. O pecado venial deixa você paralisado. Então, no céu não entra assim, né? Às vezes, não chega nem a ser pecado, mas deixa você como que paralisado, anestesiado espiritualmente. E assim não vai entrar no céu. Tem que parar. Tem que ser pegando fogo. Lembra que a carta de João diz: o verdadeiro cristão tem 3 qualidades. Ou é quente, pegando fogo, ou é morno, ou é gelado, que não é mais cristão. O morno, Jesus diz: eu vou vomitar da minha boca. Quem é o morno? O cristão morno é o cristão relaxado, cristão tíbio, de tibieza, relaxamento. Então, ser tíbio, ser relaxado e ser morno é a mesma coisa, né? O quente pegando fogo é aquele que está o tempo todo aos pés de Jesus.
Lembra que a Malaquias, capítulo 13, versículo 20, fala que Jesus é o sol de justiça que traz a salvação em seus raios. Se você fica o tempo todo exposto a esses raios, perto desses raios, que é o Santíssimo Sacramento, ele vai queimando você, queimando o pecado, aquilo que não presta em você, vai queimando. Ele vai tirando de você, você nem percebe. Quanto mais você fica, isso ajuda a adoração, né? Para entender a adoração. Quanto mais tempo você fica aos pés do Senhor, mais ele vai te transformando, né? Isso que você nem percebe, mas ele vai tirando de você um monte de coisa que você achava que não dava conta de tirar. Mas Jesus tira em 2 minutos. Tá certo. Isso aí que você falou, padre. A nossa perguntou também que ela queria informação sobre o pecado mortal, então isso aí serviu para ela. Então, Aquele que diz que não acredita, mas que eu já estou condenado, não tem mais salvação. Tem um pecado mortal também, que não acredita na misericórdia de Deus, né? Ele também é um Espírito Santo. Se você rejeita o perdão de Deus, Deus quer te perdoar e você diz, não, eu não mereço, não sou digno. Você não quer o perdão porque, não, eu não sou digno. Mas Jesus quer te perdoar. Por maior que seja o pecado teu. E se faz pacto com o satanismo também já é pecado mortal, né? Se ele se arrepender enquanto é tempo, né? Ele pode se arrepender de coração e voltar-se para Deus, Deus perdoa. Agora, tem que ser agora. É o tempo da graça, é o tempo da misericórdia que vai fechar uma hora a porta da graça, da misericórdia, uma hora vai se fechar e vai acabar o tempo da misericórdia. Aí é só a justiça, né? E para quem rasgar um livro desse que também é um pecado também, que é contra o Espírito Santo. Porque... Sim, se foi o Espírito Santo que revelou, então rasgar ele, o Espírito Santo não vai ficar, Jesus não vai ficar contente, não vai. E a alma que pega contra o Espírito Santo, podia falar um pouquinho pra gente sobre pecar contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo, na verdade, você saber o que é a verdade, você não quer, você rejeitar. Eu sei a verdade é essa, mas eu não quero. Pega contra o Espírito Santo. Deus quer te perdoar, mas você não quer perdão. Deus quer ser misericordioso com você, mas você rejeita a misericórdia. Você quer do seu jeito, quer um Jesus que agrade aos seus interesses. Você não quer fazer a vontade de Jesus, quer que ele faça a sua vontade. E como é que Jesus ia perdoar? Você quer pecar à vontade e você acha que Jesus vou mudar de vida? Não vou mudar. Você sabe da verdade, tem que mudar de vida, mas você não quer mudar. Eu sei da verdade, mas eu não quero a verdade. Aquela mentira. Como é que Jesus vai te perdoar? Não tem jeito? Posso ler agora uma mensagem aqui, ó? Vou ler uma mensagem do dia 20 de janeiro de 96. A mensagem antiga, antigas. Jesus fala: filhos ingratos. O título da mensagem é: triste para mim ver o que eu não queria. Filhos ingratos, o vosso dia está chegando. Guiados estão sendo por um animal que, depois de destruir a vossa alma, leva o corpo posto para o fogo do inferno. Bento, filho amado, da maneira que esta raça está me fazendo, não há mais como ter piedade dela. Vejo no meu santo nome sendo falado na boca desta gente, misturando com a sua podridão. A voz que sai da sua boca não é minha, é esta com deles, é do espírito maligno. O meu ouvido está atento em toda a parte do mundo. A fruta mal acaba de ficar madura e eles vão devorando tudo. O sabor que hoje eles dizem ser gostoso, amanhã será a língua ressequida estará. A maldade que não para mais de crescer. Já se pode sentir o fedor de cada com o seu, como porco no lamaçal. Sua sujeira deixará marcas pelo corpo inteiro, como úlcera que vai comendo a carne toda, alastrando-se até a morte. Tempo da escuridão, só cego que não vê. Mas mais triste é terrível o que essa gente vai ver. O meu caminho de pai não quiseram. Minha bênção rejeitaram. Os dias esgotaram-se, não há mais como evitar. Hoje no céu a tristeza não para nos meus olhos e dos meus anjos e santos, por verem pais perderão seus filhos, filhos que perderão seus pais. É contada a família que estará junta na hora da escolha. Esses desgostos causam-me a dor, porque eu queria todos para mim, e não tão poucas. Assim, quem se separou dos seus pais,
para se salvar vai perder-se. A mesma família que não aceitou a norma da Igreja Católica de Pedro estará sujeita a perder-se também. Foi a um só que passei a chave do meu reino. Outro, porém, não terá como abrir a porta, que sou eu, Jesus, Salvador da humanidade. Esse direito só cabe a ele, senão a minha palavra ficaria em vão. Busca-me reconciliar-se com João Paulo II enquanto é tempo. Como o senhor estava falando, veja, a gente olhando nessa cidade grande, até aqui no Bahia, esses jovens com corpo cheio de tatuagem, eles já fazem sexo num namoro já. Então, o que vai sobrar para Deus? Pior do que os animais. Já no namoro, eles fazem aquilo que seria normal para marido e mulher. Né? O casal namora já faz, está tudo errado. Quando o marido e mulher se prepara para o ato sexual, isso aqui é normal. Mas o namoro é preparação, do jeito que é feito hoje, é preparação para transar. E é o que acontece. Entende? Eu digo, olha, ou vocês mudam a maneira de namorar, ou então não vão para transar nunca. Acaba com esse namoro. Um namoro que só serve para isso, um namoro que leva ao pecado. Se você não parar com isso, vocês vão casar desse jeito,